Olá, meu nome é Matheus Solino e eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre resolução de conflitos. Nós já vimos que os conflitos são inevitáveis, porque nós somos pecadores. E o nosso pecado, uma hora ou outra, vai manchar o relacionamento com as pessoas à nossa volta. Nós já vimos também que, apesar disso, Deus nos dá todas as ferramentas que precisamos na Sua palavra para podermos buscar a reconciliação, para resolvermos esse conflito de maneira sábia e de maneira que, acima de tudo, glorifica a Deus. Que nós devemos sair da nossa zona de conforto e fazer só aquilo que é cômodo para nós, que nós não devemos reconciliar conforme a nossa visão, mas que a visão de Deus é melhor e que nós glorificamos a Ele quando obedecemos a Sua palavra. Então, para começarmos a entender como deve ser feita a reconciliação, nós precisamos saber que o primeiro passo é olhar para a nossa responsabilidade nessa situação. Jesus fala que nós devemos, antes de qualquer coisa, olhar a trave no nosso olho. Se você não sabe qual é a sua parte no conflito, a sua visão sobre essa situação vai ser sempre manchada, corrompida. A gente sempre tem a tendência de aumentar o pecado do próximo e minimizar o que a gente fez. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é saber qual foi a nossa responsabilidade. O que a gente fez que ou criou um conflito ou contribuiu para um conflito. Se você tem dificuldade nisso, você deve, primeiramente, buscar a Deus. O Salmo 139 descreve Deus como o nosso Criador e como aquele que conhece todas as coisas. Ele nos formou e ele conhece o mais profundo do nosso coração. Todas as nossas intenções é o Senhor que conhece. Então, se você tem dificuldade em saber qual é a sua responsabilidade no conflito, primeira coisa, busque a Deus. Outra maneira de ser ajudado por Deus é com irmãos, com amigos da fé, que são maduros e que podem te ajudar, que podem te falar onde está o seu pecado ou por que você é responsável por aquela parte do conflito. Provérbios 27, 5 e 6 falam assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Por isso, a amizade cristã, a amizade baseada na fé, é muito importante. Busque amigos que não só vão te elogiar a todo tempo, falar que você está ótimo, fazendo tudo certo, mas que vão te repreender quando for necessário, que vão apontar qual é o seu pecado. Por isso, a amizade cristã é tão valiosa. Os amigos podem nos ajudar a entender qual é o nosso pecado, qual é a nossa responsabilidade dentro de um conflito. Então, depois de saber exatamente qual é a sua parcela de responsabilidade, chegou a hora de confessar isso. E a primeira pessoa a quem você deve recorrer é a Deus. Lembre-se de confessar o seu pecado diante de Deus. Davi, mesmo depois de um adultério e de ter mandado assassinar um homem inocente, ele diz que pecou somente contra Deus. Isso porque Deus é sempre o principal, o primeiro alvo do nosso pecado. É contra Ele essa rebeldia. Então, busca Deus confiante de que Ele nos perdoa, de que Ele nos purifica da injustiça, como está descrito em 1 João 1:9. Depois de buscar o perdão divino, nós devemos buscar o perdão da pessoa que estava envolvida nesse conflito. E algumas coisas são muito importantes nessa busca. Primeira coisa é lembrar de falar com todas as pessoas envolvidas, não só com aquela a quem você ofendeu, mas as pessoas que estavam à volta, que ouviram, que viram, que ficaram sabendo. Busque
reconciliar-se com todas elas, confessando o seu pecado. Também não se isente dessa responsabilidade. Imagina uma confissão assim. Como você se sentiria de ouvir uma confissão assim? Olha, me perdoe porque eu gritei com você, mas também você estava sendo muito chato naquela hora. Veja que quando eu confesso assim, eu estou, na verdade, jogando toda a culpa na outra pessoa. Eu estou falando que eu perdi a paciência e gritei porque a outra pessoa estava fazendo alguma coisa para mim. Então, evite palavras como talvez, se ou mas, porque assim você vai estar se isentando da culpa e não assumindo essa responsabilidade. Também é importante ser específico. Não seja vago. Ah, se hoje eu fiz alguma coisa contra você, me perdoe. Não. Fale, eu fiz isso e isso contra você em tal dia e por isso eu estou aqui para confessar o meu pecado. Também reconheça e aceite as consequências. Muitas vezes a pessoa, mesmo você pedindo perdão, ainda não vai conseguir voltar a ter uma intimidade que nem vocês tinham antes. Reconheça isso. Reconheça que o que você fez pode ter machucado outra pessoa e que ela está triste. E dê tempo a ela, para que ela também se recupere daquela situação e que logo vocês já voltem a ter aquele relacionamento que tinham antes. E a última coisa, mude. Então, depois de pedir o perdão, correndo todos esses passos, mude. Busque ajuda de Deus. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a deixarmos o velho homem para trás e nos revestirmos de Cristo. Busque isso, meu irmão. Reconheça o seu pecado no conflito e confesse. Busque o perdão de Deus e da pessoa a quem você ofendeu. Esse é o primeiro passo para buscar a resolução de conflito. Visar a trave que está no seu olho.